Olá, boa tarde a todos e todas. Está no ar mais uma vez o programa A Hora do Servidor e da Servidora. Aliás, a cada 15 dias, nas quartas-feiras, às 17 horas, nós trazemos as informações de pautas unificadas de todos os servidores e servidoras do Estado do Paraná. Nós nos organizamos através do FES, que é o Fórum das Entidades Sindicais, que compõe 22 sindicatos do Serviço Público do Estado do Paraná. A educação básica, o ensino superior, também que compõe as nossas universidades. Nós temos agricultura, o meio ambiente, né, através do Sindicab, temos os peritos, os agentes penitenciários, os trabalhadores fazem trabalho administrativo também nessas secretarias de governo, nesses outros órgãos do Detran. Enfim, né, nós somos um conjunto que somam aí os mais de 280 mil servidores e servidoras do Estado do Paraná. E nós estamos fazendo o debate 173, que é a lei que foi aprovada pela Câmara Federal, Bolsonaro, no último dia 28/5. E para fazer esse debate conosco hoje, né, que é importante, é aquela lei que nós chamamos do congelamento dos salários, dos direitos, das carreiras dos servidores e servidoras do país. E para fazer esse debate conosco hoje, nessa hora do servidor e da servidora, nós convidamos o doutor Ludmar, que é advogado e, como eu digo sempre, um companheiro dos trabalhadores e das trabalhadoras, um advogado que defende a causa de todo o serviço público do nosso Estado e também dos trabalhadores e trabalhadoras em geral. Ludmar, obrigada por aceitar o convite, bem-vindo mais uma vez a esse espaço. E eu passo para mais também já entrar no tema da Lei 173, que tem a ver com o desmonte do Estado, não é isso mesmo? Então, boa tarde, Marley, Luan, Ismael e todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão ao vivo aí sobre a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, conhecida aí pelos trabalhadores como a Lei do Congelamento das Carreiras, né? Congelamento da remuneração e congelamento das carreiras. Essa lei, eu já dizia anteriormente, essa lei ela não é um momento isolado, ela faz parte de um grande pacote, né, de um grande conjunto de medidas que nós poderíamos dizer que vem acontecendo desde 98, mas mais recentemente ela integra aquilo que nós chamamos do desmonte do Estado brasileiro, transformando o servidor público como um ônus para o Estado, enquanto, na verdade, ele é essencial para a prestação do serviço à comunidade. Se alguém tinha alguma dúvida disso, está vendo agora na educação, na saúde, durante a pandemia, o quanto os servidores públicos são indispensáveis para a boa prestação do serviço. Então, essa lei ela faz parte, Marley, do pacote de desmonte do Estado brasileiro, da construção do Estado mínimo no Brasil, que nós poderíamos dizer que desde o começo do governo Temer vem acontecendo. Foi a reforma trabalhista, depois vieram medidas provisórias, depois veio a reforma da Previdência pela Lei Complementar 103, depois veio a lei das terceirizações, com a decisão do Supremo mantendo essa lei, vieram outras mudanças importantes, né? Na vida dos servidores, quando eu falo importantes, não que elas sejam boas, mas importantes no sentido de ter um reflexo na vida dos servidores, e a Lei Complementar 173, ela tem como súmula dizendo o seguinte, que na verdade ela visa socorrer os estados e municípios durante a pandemia, ou seja,
depois a Marley passará números aí importantes, ela diz o quê? Ela diz que vai repassar recursos para os estados e municípios, mas como contrapartida, os estados e municípios têm que fazer uma série de coisas, ou seja, eu estava escrevendo hoje à tarde ainda sobre isso, eles estão usando o servidor público, estadual e municipal, como uma moeda de troca em relação aos recursos que a União pretende passar para os municípios. E dentro desse contexto, a lei tem o artigo 8º, que é aquele que atinge diretamente a vida dos servidores, que ela diz o seguinte: para que os estados e municípios possam receber esses valores, eles ficam impedidos até 31 de dezembro de 2021, eu até vou ler aqui o que está escrito, ó. Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias, né, anteriores, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, em favor de membros dos poderes, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade. Então, esse inciso 6º do artigo 8º é que diz que até 31 de dezembro de 2021 a carreira e a remuneração dos servidores fica congelada. Se os servidores do Estado do Paraná já vêm há alguns anos tendo reajustes a menos que a inflação, né, por conta do desrespeito à database dos servidores estaduais do Paraná, a partir dessa lei a situação se agrava, porque eles inclusive suspendem a contagem do tempo daqui até 31 de dezembro de 2003 para fins, inclusive da licença-prêmio, para fins de contagem, para decrescimentos na carreira, sejam progressões, sejam promoções, sejam progressões por antiguidade, progressões por merecimento. Ele vai estagnar a carreira dos servidores. Se já não estava boa, e dentro desse pacote, como eu falava no início, há outras coisas, né? Nós sabemos que o governo federal, assim como está fazendo isso, assim como fez a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ele pretende acabar com a estabilidade dos servidores públicos. Agora estão fazendo uma discussão no sentido de reduzir jornada e vencimentos de servidores, né? O que já está ocorrendo na iniciativa privada, eles pretendem fazer no serviço público. Então, é esse o central para nós, para vocês que são servidores públicos, o central nessa lei complementar 173, de 27 de maio de 2020. Ou seja, Ludmar, né? Nós serviço público, nos tornamos, vamos dizer assim, principalmente desde 2016 para cá, após que nós chamamos, né, do golpe de Estado que nós tivemos no país, nós, servidores públicos, nos tornamos os vilões da história, né? Todo o problema da oferta de serviço público para a maioria da população, né, que é isso que vai atingir diretamente, virou um problema chamado servidor público. Nós aqui quebramos o Estado, nós aqui parece que recebemos uns salários altíssimos, o que nada disso é verdadeiro. Mas o governo utiliza-se desse discurso, o governo se utiliza de propagandas mentirosas para que a população, de uma forma geral, pense também que essa situação é verdadeira, o que não é, né? Então, olha bem, nós estamos numa pandemia, tudo mudou? Tudo mudou. O que é que a gente, nesse período da pandemia, fez primeiro? A gente foi defender a vida de todos e todas. Então, era necessário paralisar as atividades. Depois, nós fomos defender o emprego de todos e todas. Solicitamos que não houvesse demissões, né, que os contratos fossem mantidos, isso também na iniciativa privada, com muitas dificuldades, legislações que vieram na sequência. Depois nós estamos defendendo o salário de todos os servidores e servidores, porque não é culpa individual de cada um. E o governo federal, ele lançou, né, essa tela que eu quero mostrar aqui agora, para dialogar com esta lei, com a Lei 173, Ludmar. O governo, ele lançou, neste momento, através de vários debates,
diversos recursos, e a gente precisa dizer isso, que tem dinheiro no país para que a gente faça boas políticas, mas diversos auxílios. E a Lei 173, ela fala deste auxílio financeiro para os estados. Então, veja bem, o Paraná vai receber 1 bilhão e 700 de recursos de imposto de ICMS, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, vai receber esse recurso para recompor aquilo que o Estado está perdendo neste momento. O governo também está recebendo do Estado do Paraná um auxílio saúde, porque a gente nunca viu, né? A gente sempre soube, mas agora está escancarado o quanto a saúde pública ela é necessária nesse período de pandemia. Mais 259 milhões. Vai receber a compensação do Fundo de Participação dos Estados, mais 40 milhões. Também um recurso de suspensão da dívida. O Paraná tem uma dívida com o governo federal. Esses recursos são da ordem de 528 milhões, que também precisam ser aplicados na pandemia. E mais a Lei Candir, que é uma lei antiga, que esses repasses tinham sido suspensos, eles vão ser retomados, mais 350 milhões. Ou seja, nós temos 2 bilhões e 800 milhões, né, quase 2 bilhões e 900, que o Estado está sendo socorrido neste momento, e que é importante, mas, ao mesmo tempo, eles colocam aí, né, aquilo que a gente chama de um jacaré, quer dizer assim, ó, tudo bem que esses recursos vão para os estados, mas o servidor público não pode ter mais nada, né? Ou seja, num período de pandemia, num período de necessidade extrema de atendimento à maioria do povo, à maioria da população, e principalmente do serviço público, mais uma vez vem um ataque violento sobre os servidores. Daí eu queria lhe dizer, falar, Ludmar, para a gente continuar aí. Então, vejam bem, o governador Ratinho Júnior tem dito assim, nós vamos perder 3 bilhões e meio. Não é verdade. O dinheiro está aqui, demonstrado de onde vem. Isso são dados do próprio governo federal e da Secretaria da Fazenda. Então, não é verdadeiro que tem que cortar tudo para os servidores ou atacar o serviço público porque não há recurso. Mas eu queria que você voltasse na Lei 173, né, que nós estamos debatendo hoje, para dizer assim, ela diz, Ludmar, que não pode criar novas despesas. Bom, vamos tratar um pouquinho disso. Né? O que significa a gente já ter uma lei de database, ter lei de promoção e progressão, ter leis e essa iniciativa que o governo faz? Vamos tratar um pouquinho disso aí, é com você. Vamos. Então, primeiro, só lembrando, né? A Marley falou aí que o servidor público foi transformado no vilão. Então, vamos dizer assim, se já foram chamados de Barnabés, já foram chamados de parasitas, já foram chamados de privilegiados, já foi dito que o servidor público quer ficar com a geladeira cheia enquanto os outros não têm o que comer. Então, tudo isso foi dito em relação ao servidor para tentar desvalorizar o servidor perante a população. O bom é que a população está vendo agora a importância que o servidor tem, né? A importância que o professor tem lá na escola, porque agora o filho está tendo que ficar em casa, a importância que o servidor tem lá na saúde, na fiscalização do meio ambiente, nas guardas municipais, na polícia, todos os setores do serviço público. Mas o que acontece? Logo depois que foi sancionada a Lei 173, no dia 27 de maio, o Ministério da Economia ele foi questionado a respeito da aplicabilidade dessa lei e com relação ao alcance desse inciso 6º, principalmente do artigo 8º, que fala desse congelamento geral. E na nota técnica 20.581/2020, tá, do Ministério da Economia, assinado por vários técnicos do Ministério, o que eles dizem? Eles dizem que na interpretação deles, portanto, na interpretação do próprio governo federal através do Ministério da Economia, lá no item 17, da nota técnica, o que eles dizem? Eles dizem que aqueles avanços na carreira que já estavam previstos, tá, em lei, como no caso dos professores, a Lei 103, no caso do pessoal do quadro geral, o quadro próprio dos servidores do Estado, no caso da saúde,
a 13.186, e outras leis todas, os planos de carreiras das universidades, os planos de carreira do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e de outros segmentos do serviço público, que por haver previsão em lei que foi aprovada antes da Lei Complementar 173, aliás, antes da pandemia, porque eles falam nisso, né? Não é antes da lei só, mas aquelas criadas antes da lei da pandemia, que essas garantias estariam ressalvadas. Então, portanto, não estaria impedido o governo, de acordo com a norma e a nota técnica do Ministério da Economia, não estaria o governo impedido de conceder essas vantagens, porque já tinham previsão em lei. O que ele estaria impedido é de criar novas vantagens, de criar uma nova forma de crescimento na carreira e tudo mais. Dentro desse contexto, é importante dizer o seguinte, que a própria nota técnica nem se reporta muito a isso, mas, por exemplo, quando fala criar abono, não está falando do abono de permanência. Até porque a lei diz que o tempo de serviço continuará sendo contado para todos os fins. Se ele continuará sendo contado para todos os fins, ele continuará sendo contado também para fins de aposentadoria. E se ele está sendo contado para fins de aposentadoria, se durante esse período, até 31 de dezembro de 2021, o servidor completar os requisitos para se aposentar e optar por continuar trabalhando e se enquadrar nas hipóteses do abono de permanência, o abono de permanência deverá ser pago, né? Então, há uma série de questões que nós vamos precisar disputar isso. Por que eu digo que não tem que disputar? Nós vamos ter que fazer a interpretação, que é essa interpretação do Ministério da Economia, em favor dos servidores. Por quê? Porque o Departamento de Recursos Humanos do Estado e Previdência, Departamento de Recursos Humanos, editou recentemente um comunicado, mandou um comunicado, que é o 29 de 2020, dizendo o seguinte para as secretarias e para as instituições do Estado do Paraná, que enquanto a Procuradoria-Geral do Estado não se manifestar a respeito da aplicabilidade desse artigo 8º no âmbito do Estado do Paraná, todos os avanços na carreira estariam ficando suspensos. Eu acredito que a Procuradoria, como sempre tem feito, né, eles têm, alguns procuradores, ao invés de defender o Estado do Paraná, eles defendem o governador, como nós vimos várias situações recentes, como é o caso do decreto 3808, né, dos consignáveis. É possível que eles digam que não se aplique. E aí nós vamos ter que abrir a disputa, né, seja administrativa, seja política, seja judicial, para garantir que a nota técnica do Ministério da Economia, que é de onde saiu a ideia de fazer a Lei Complementar 173, diz que as carreiras não estariam estagnadas naquele aspecto que já tinha previsão da lei. Por exemplo, professores, tem lá a Lei 103, lá tem a progressão e a promoção, né? Lá a saúde tem a 1836, tem lá a progressão e promoção. A 1366 tem progressão e promoção. Aos planos de carreiras das universidades, tem lá os avanços na carreira. Então, todas essas, por já terem previsão em lei aprovada antes do início da pandemia, e todas essas leis, nenhum plano de carreiras foi aprovado a partir de 20 de março para cá, então todas foram aprovadas anteriormente. Então, a nossa interpretação é que esses direitos estão preservados, né? Então, essa é a disputa. O comunicado 29, nosso entendimento é que ele vai em sentido oposto àquilo que o próprio Ministério da Economia disse que não deve ser aplicado. Então, isso é muito importante, que os servidores incorporem essa ideia de que, na verdade, aquilo que já tinha lei prevista não se pode questionar, tá? Aquilo Exato, que não tinha lei... Ludimar. Oi? Pode falar, conclua. Então, concluindo isso, assim, então é fundamental que as pessoas tenham clareza disso, né? Clareza de que, de repente, não vai ter um plano de carreiras novo aí pela frente, no próximo período, mas aquilo que já está consolidado em lei tem que ser preservado, tem que ser mantido. Então, Ludimar, eu quero, dialogando aqui com o pessoal que está assistindo a nossa live hoje, a nossa companheira Ana Lúcia Zambão, aqui de Piraquara, lembrando que a gente está falando muito dos servidores públicos estaduais, mas isso vale também para os municípios, né? Quando nós estamos falando aqui dos servidores públicos, nós estamos falando dos servidores públicos estaduais, dos servidores públicos municipais e também do servidor público federal, porque a lei ela pegou as 3 esferas, né, do serviço público no país. Então, é muito importante
a gente dizer que nesses períodos duros e difíceis que nós estamos vivendo, de muita retirada de direitos, de muito ataque sobre os trabalhadores, sobre o serviço público, já não é de hoje, né, que governadores, que prefeitos e mesmo o governo federal não têm cumprido leis, né, Ludmar? Sim. A gente tem visto que o último período, as nossas lutas não são para a conquista de novas leis. As nossas lutas são para manter as leis que nós conquistamos ao longo desses anos. Então, a nossa vida não está fácil. Então, a Lei 173, né, promulgada no dia 28, então, ela não é o fim da história, né? Porque tem muita gente assim, agora não adianta mais nada, não adianta a gente fazer mais luta. Muito pelo contrário. A agenda jurídica, ela serve para a gente fazer a disputa política. A luta tem lei de database, deve continuar e permanecer. Nós temos abono permanência, que é um direito, né, quando nós completamos o tempo para a nossa aposentadoria, então ele tem que permanecer. Nós temos as promoções e progressões, que são de leis anteriores, que não é só tempo de serviço, né? Ela é avaliação de desempenho, ela é estudo, ou seja, né, tempos aí de cursos que nós temos, que isso também tem que ser levado em consideração. Ou seja, o que nós estamos dizendo deste comunicado 29 da Secretaria da Administração é que ele não pode simplesmente paralisar tudo como se não fosse nenhum direito agora, né, está mais estabelecido. Então, nós, do Fórum das Entidades Sindicais, nós já mandamos ofício. A gente vai continuar fazendo a luta e cobrando aquilo que está estabelecido nas legislações que nós temos em todas as carreiras do serviço público. Mas eu queria, Ludmar, que você entrasse também no debate, né, um pouco mais profundo aí, que nós já temos uma ação de inconstitucionalidade contra a Lei 173. Então, eu queria que você apresentasse aí para os nossos ouvintes, ou para quem for assistir depois também, o que a DIN 467, é isso, né? 6447. Isso, o que a DIN fala, então, explica aí para todos os nossos internautas. Bom, então primeiro, reforçando o que a Marley disse, que toda a interpretação jurídica, toda a atuação do jurídico numa entidade sindical, ela é uma ferramenta, né? Porque a principal atividade da entidade é a luta de mobilização, de enfrentamento, como os sindicatos do Estado têm feito, né? Lutaram contra as reformas da Previdência, lutaram pela database e tudo mais. Mas existe o espaço judicial para serem questionados os atos da administração pública, os atos da iniciativa privada e, no caso, a constitucionalidade ou não dessa Lei Federal 173/2020. Então, logo depois dela sancionada, né, o Partido dos Trabalhadores ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade 6447, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e essa ação direta de inconstitucionalidade, ela está questões muito importantes. Uma delas, que é muito importante, precisaria essa lei, teria a urgência dessa lei, até porque eles têm governado o Brasil por medida provisória, né? Precisaria fazer uma votação online, no momento em que a população não tem acesso às informações, no momento em que a população não consegue acompanhar presencialmente as sessões do Congresso Nacional. Esse é o primeiro questionamento. Haveria essa urgência e essa necessidade de aprovar essa lei, até porque nós não podemos esquecer de uma questão. Não só o governo federal, mas como o governo do Estado do Paraná, os governos municipais, a Ana Lúcia lembrou muito bem, essa lei atinge diretamente os servidores municipais do país inteiro, dos mais de 5.500 municípios. As câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional têm aproveitado dessa tragédia que é a pandemia em relação ao povo brasileiro e o povo do mundo, para aprovar leis que retiram direitos, sejam dos trabalhadores do serviço público, sejam dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Assim que foi aprovada
a Lei Estadual 20.199, assim como outras leis estão sendo aprovadas aí na Assembleia Legislativa, ou assim como o aumento da Previdência está sendo aprovado na Câmara Municipal de Curitiba, nesse período em que os servidores não podem acompanhar diretamente as sessões. Então, esse é um primeiro aspecto que se questiona, que a gente chama o aspecto formal. Seguir o trâmite, o regimento, a aprovação nesse sentido, essa é a primeira questão. A segunda questão que se ataca é o quê? A Constituição Federal diz que existe um sistema federativo, que significa, é formado pela União, os estados e os municípios. Tá? Os estados e os municípios têm autonomia administrativa e financeira, eles são independentes, exceto aquelas normas constitucionais, eles são independentes em relação à União. Poderia a União fazer essa intervenção dessa maneira nos estados e municípios, dizendo, eu vou ter que repassar um recurso, mas para eu ter passar esse recurso, você tem que suprimir os direitos dos servidores públicos, estaduais e municipais, que é o que eu falei lá do artigo 8º, que é tentar impedir progressões e promoções, suspender a contagem do tempo para fins de licença-prêmio, para fins de crescimento na carreira, até 31 de dezembro de 2003. E, em terceiro, é uma questão que para nós é muito cara. Por quê? Porque toda vez que um deputado aliado dos servidores públicos propôs alguma medida alterando alguma regra na carreira dos servidores ou nos direitos dos servidores, sempre o governo vetou e disse o quê? Mexer no regime jurídico dos servidores públicos, a iniciativa é privativa do chefe do executivo. Pois é, essa lei não foi de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Essa lei foi de iniciativa do senador Anastasia. Ele que tomou a iniciativa de apresentar o projeto e o presidente da República sancionou sem fazer qualquer questionamento com relação questionamento em relação ao vício de iniciativa que a gente chama. Então, esse é o terceiro aspecto na ação direta. Oi. E também a iniciativa anterior era o auxílio aos estados. Sim. Não tinha essa situação de paralisar a carreira dos servidores, né? Não tinha isso na origem da lei. Então, ela foi colocada... Foi o Guedes, né? Foi o Ministério da Economia. É o que quer acabar com todos os direitos dos servidores públicos no Brasil. É ele que chamou os servidores de parasitas, de privilegiados e outras situações. Então, esse é outro elemento importante, que foi inserido ali uma contrapartida que mexe nos regimes jurídicos dos servidores públicos. E mais, não só mexe no regime jurídico dos servidores públicos, mas por uma lei federal, entre aspas, visa revogar leis estaduais e municipais. Porque se ficar desse jeito, as leis estaduais do Paraná e as leis municipais, seja de Piraquara, seja de Curitiba, seja de Candói, seja de Chupinzinho, Dois Vizinhos, Cianorte, né, onde quer que seja, Maringá, Londrina, Cascavel, essas leis, de uma certa forma, de uma maneira tácita, elas foram revogadas. Porque ao você dizer, por uma lei federal, que não poderá ter avanço na carreira, você matou a Lei Complementar 103, você matou a 1366, você matou a 1836, você matou as outras leis que tratam de carreira. Então, essa é importante. Bom, o que está acontecendo nessa ação direta de inconstitucionalidade? Então, foi o Partido dos Trabalhadores que entrou, né, com a medida, né, que, até para explicar assim, por exemplo, se a PP quisesse entrar com uma ação direta no Supremo, ela não poderia. Se o sindicato dos servidores de Piraquara quisesse entrar, não conseguiria. Se o Sindijus quisesse entrar, se o Sintesp quisesse entrar, se o Sintemar quisesse entrar, não poderiam, porque não tem legitimidade. Quem que tem legitimidade, entre outros, para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo? É partido com representação no Congresso Nacional. Então, somente os partidos com representação no Congresso Nacional podem propor, tem outros legitimados, mas no caso, para explicar por que é o partido. Somente o partido com representação no Congresso Nacional pode entrar com uma ação direta em constitucionalidade. Se nós pensarmos em um partido que não tem a representação no Congresso Nacional, ele não tem legitimidade para entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade. O que as entidades estão fazendo? Depois a Marley vai falar um pouco da CNTE. O que as entidades estão fazendo? Por exemplo, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais já entrou com aquilo que se chama amicus curiae. Amicus curiae significa o quê? Amigo da corte.
Tá? Então, ele entra lá, já que ele não tem legitimidade para ser o autor, ele entra lá para apresentar argumentos em um sentido ou outro. Né? Por exemplo, quando teve a discussão da lei das OS no Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos lá amicus curiae de um lado e tínhamos amicus curiae de outro. Quando foi discutida a lei do piso, nós tínhamos lá amicus curiae de um lado, amicus curiae do outro. Quando foi discutida a Lei Federal 11.301, nós tínhamos amicus curiae de um lado, amicus curiae do outro. Então, são entidades, pessoas jurídicas, que entram no processo para defender uma tese ou outra. É óbvio que nós, por exemplo, o Sindjur já deliberou que vai entrar com amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, defendendo o quê? Defendendo a inconstitucionalidade da lei. E no caso do Judiciário, existe um outro elemento ainda importante, que o Poder Judiciário é um outro poder e que, conforme a Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos entre si. E os tribunais de justiça teriam autonomia administrativa e financeira. Então, mais esse elemento. Então, as entidades estão entrando para reforçar a tese da inconstitucionalidade e reafirmando, nós vamos ter que fazer essa disputa em todos os espaços. Se a PGE vier com aqueles pareceres dela dizendo que não se aplica, nós vamos questionar o parecer da PGE. Se vier entendimento aí dos RHs, das secretarias, das universidades, dizendo que não pode, nós vamos brigar dizendo que pode. E se chegar em 2021 e a gente não tiver conseguido mudar isso tudo ainda, nós vamos continuar discutindo como a PP discutiu a questão dos 3 salários mínimos, do PIS, do terço de férias, como o pessoal do Sintesp discute o adicional de insalubridade retroativo, como o Sinjus discute o TID. Então, são todas questões que continuarão sendo discutidas. Ludmar, então, muito importante a gente colocar tudo isso e dizer que, além dos partidos, as entidades nacionais, né, Ludmar, elas também têm o direito de representar no Supremo Tribunal Federal. Então, nós já tivemos, por exemplo, nosso questionamento sobre hora-atividade, ou sobre outras leis em nível nacional, a gente sempre faz pela CNTE, a nossa confederação, né? Ou mesmo sobre database, que a gente também tem leis aqui do Estado, que nós também já recorremos aí, que tinha algumas pessoas perguntando, né? Aqui, fizemos aqui no Estado e recorremos em nível nacional também o cumprimento dessas leis, né? Mas como nós sabemos, né, Ludmar, mesmo você sendo advogada, eu vou dizer isso aqui, a gente sabe que o nosso judiciário é penoso para o trabalhador, né? Há uma demora de anos, veja que a ação dos 3 pisos, no caso do Magistério do Estado, nós demoramos 30 anos para receber, 30 anos, né? Então, por isso que o nosso, eu repito que que a gente vai cumprir a nossa tarefa, estudar a lei, entrar na justiça se for necessário, mas fazer a luta sempre, porque fazer a luta é o mais importante para que a gente tenha respostas mais rápidas e que a gente possa manter um direito duramente conquistado. O Fórum das Entidades Sindicais deliberou que todos os seus sindicatos devem entrar como amigos da corte, né, amicus curiae, já na ação de inconstitucionalidade sobre a Lei 1713. Então, é uma tarefa de todos os sindicatos. Cada sindicato tem que fazer essa petição, né, Ludmar, no Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos fazer também, cada sindicato também deve fazer. E vamos continuar, como você já colocou aqui, interpelando cada ato, né, que o Estado do Paraná interpor aí nesse período sobre esta lei. Nós vamos contestar, nós vamos apresentar as contra-argumentações, vamos continuar fazendo todo o processo da luta, mas hoje esse dia era importante a gente tratar desse tema para que não fique na cabeça de todo mundo que não tem mais possibilidade nenhuma.
Tinha alguém agora há pouco aqui no Facebook dizendo assim, eles estão aproveitando a pandemia. Estão mesmo, estão mesmo. Veja que a Assembleia Legislativa do Paraná, que o governo Ratinho Júnior, né, e eu lembro sempre da Nádia, teve a pachorra de enviar um projeto de lei acabando, extinguindo cargos na educação, nas universidades, nos hospitais universitários, no meio ambiente. Para quê? Completamente desnecessário, mas eles estão utilizando esse tema, onde nós estamos fragilizados porque precisamos cuidar da nossa vida, eles estão utilizando tudo isso para atacar direitos dos servidores e servidoras, e eu repito mais uma vez que o governo do estado não está quebrado, não vai quebrar, tem recursos, vai receber recursos, tem recebido, o Sinde Saúde está numa luta tamanha para que os recursos sejam aplicados na saúde e na pandemia, que esses recursos vieram com essa destinação, então nós precisamos trabalhar muito com isso. E dizer, né, que qualquer suspensão da lei ataca todo mundo, aposentado, né, Ludmar? Porque aposentado não tem promoção, não tem progressão, não tem outro benefício. Só tem a lei da database. Ataca os agentes educacionais 1, ataca os agentes educacionais 2, ataca os agentes de execução, ataca os técnicos administrativos, né, a polícia penal, a polícia civil, os professores universitários, o meio ambiente, a agricultura, enfim, o pessoal da saúde, ataca todo mundo. E nós ainda vamos lutar para derrubar o veto, porque o presidente, ele vetou, né, o parágrafo 6º do artigo 8º, que garantia que várias categorias estivessem excluídas deste processo, né? Mas o que nós queremos mesmo é derrubar o artigo 8º e parte do artigo 7º, né, Ludmar, que é onde a lei atinge diretamente todos os servidores e servidoras. Então, eu queria que vocês fizessem aí as suas considerações finais para a gente ir terminando este programa. Então, com relação à participação de entidades de representação nacional ou de entidades estaduais no Supremo Tribunal Federal na discussão de ações diretas de inconstitucionalidade, nós não podemos esquecer de atuações importantíssimas que nós já tivemos. Nós tivemos a atuação da CNTE em toda a discussão da lei do piso, da lei da aposentadoria especial dos pedagogos e diretores de escola. Oi? E coordenadores, e pedagogos e tal. Nós tivemos participações importantes, por exemplo, do Sinde Saúde na discussão da lei das OS no Supremo Tribunal Federal. E assim, e aqui no Paraná, outras entidades participaram, entidades cotistas participaram da defesa da Lei Federal 11.301 e da Lei do piso, né? Então, é importante que isso dá um caldo, né, como a gente diz, te reforça. E aí eu quero falar para a Marley que ela tem toda a razão. Se nós formos olhar como o Poder Judiciário tem decidido hoje, ele tem decidido muito menos a favor dos trabalhadores e muito mais a favor do Estado e dos patrões. Sem entrarmos na esfera criminal, né, que a depender de quem é o acusado, é um tipo de tratamento que recebe. Uns são presos, outros vão para os Estados Unidos, né, ser diretor do Banco Mundial. Então, depende muito disso. Então, para finalizar, é o seguinte, é muito importante que as entidades participem, é muito importante que os servidores, nesse momento que as pessoas estão tendo que ficar em casa, se cuidando, se protegendo as famílias e tal, é muito importante que as pessoas estejam atentas a tudo isso que está acontecendo. Porque, por exemplo, nós sabemos aí, né, Marlene, nós estamos fazendo essa discussão do Estado exigindo que professores que estão com laudo médico tenham suspenso seus laudos médicos durante a pandemia, porque, segundo eles não precisam ir para a escola, mas daí ficar 8 horas sentado na frente do computador com um problema de coluna, né? Um problema visual, um problema de audição, de voz, né? Como é que se faz isso, né? Ou então outras medidas que eles vêm adotando no sentido de precarizar ainda mais. Então, eu quero desejar a todos uma grande luta nesse momento. Essa lei não é única. Eu acho, inclusive, que eles, como disse a Marley, eles não param por aí.
a gana desse povo de destruir o Estado brasileiro, de fazer aquilo que o Bresser Pereira queria lá em 1998, que ele falou que o Estado tinha que se preocupar apenas com as carreiras típicas de Estado, que era segurança, judiciário, diplomacia, arrecadação, e que o restante tudo poderia ser terceirizado, privatizado e tal. A gente olha lá, parece que era um negócio, como eu digo assim, um negócio estéril, né, que não parecia nada. Daí quando a gente vê que ele aprova uma lei 20.199, acabando o cargo de agente educacional 1 e 2, agente de execução, agente técnicos administrativos e dezenas de outros cargos, e deixando claramente que esses serviços serão prestados por terceiros, é exatamente a concretização no estado do Paraná daquilo que o governo federal já queria ter feito para o Brasil inteiro em 1998. Então, parabéns pela discussão, sucesso aí pela frente, e vamos continuar conversando sempre que for possível, né? A gente tem, né, Marley, é importante as pessoas saberem que o FES tem conseguido reunir os advogados dos sindicatos para fazer essas discussões. Nós tivemos um papel importante recentemente, acho que é importante deixar registrado que o FES, através de suas entidades, entrou com uma representação no Ministério Público contra a reforma da Previdência do Estado, a emenda 45. Provavelmente, se o Ministério Público não se movimentar nesse sentido, provavelmente essas entidades ingressarão judicialmente também, e assim vai, né? E lembrando também dessa questão das entidades nacionais, para que as pessoas tenham, né, a informação de que quem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra a reforma da Previdência do dia 29 de abril de 2015 foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Outros sindicatos entraram também, mas como eu disse no começo, eles foram considerados ilegítimos, porque não tem representação nacional, mas a CNTE que continua como autora dessa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, muito obrigado, Luan, Ismael, Marley. Espero ter contribuído nesse debate. Contribuiu e muito, como sempre. A gente aqui agradece a sua presença, a sua participação sempre conosco. Então, você já disse aí, né? Nós estamos atuando. Protocolei, viu, Ludmar, essa semana, então, há muitas mãos de advogados a nossa petição no Ministério Público, questionando a lei previdenciária do Estado do Paraná. Se não tivermos resposta positiva, vamos trabalhar também a situação de uma ação judicial. Ludmar, o Ismael, que está aqui conosco na retaguarda, aqui junto com o Luan, ele está colocando aqui, olha, uma matéria, mandou aqui no WhatsApp para mim, tá assim, ó, STF / corte de salário prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal para reduzir gasto com pessoal. Olha aí, uma notícia importante para nós. Não li ainda, vou ler, né? Mas essa decisão não é de hoje, né, Ismael? Essa decisão é anterior, não é? 24/3. 24/3, isso. Do 6. Do 6 de hoje? De agora, que bom. De agora a pouco. Então, assim, como a gente notícia diz, quentíssima. A luta é árdua. Obrigada, viu, Ismael, por já passar essa notícia para nós. Nós vamos ver essa matéria. Depois o Ismael, que é o nosso jornalista, já vai fazer uma nota para a página do Fórum das Entidades Sindicais. Vamos ficar de olho, vamos lutar, porque a luta ela é importante, vale a pena, e nós, trabalhadores, é que defendemos nós mesmos, né? E o serviço público como um todo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aos ouvintes. Obrigada, Luan. Obrigada, Ismael. Obrigada, Ludmar. Até a próxima semana com mais um programa A Hora do Servidor e da Servidora. Grande abraço.